Evangelho de João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Louvado e exaltado ao Senhor por esta palavra, por aquilo que Deus reservou, preparou para o nosso coração nesta noite. Recapitulando aqui o texto, nos conta, meus queridos, que Jesus ali no templo, ensinando uma multidão, logo assim que ele chega no templo, uma enorme multidão vem ter com Jesus e todos aqueles se assentam ali diante do Senhor e Jesus naquele momento ali começa a ensinar aquela multidão. E a multidão ali, naquele momento, começa a ouvir Jesus. Jesus vai falando, Jesus vai ensinando aquela multidão. Eita glória! E quando Jesus está ali no auge dos seus ensinamentos para aquela multidão, quando Jesus estava ali levando aquela multidão a entrar dentro do seu discurso, dos seus ensinamentos, de repente surge então, no meio daquela multidão, aquela classe de religiosos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, trazendo consigo uma mulher. Essa mulher, ela tinha sido pega em ato adulterando. E eles então vêm com aquela mulher que estava no pecado de adultério, coloca ali bem de frente da multidão. Naquele momento, eles agora então lançam até Jesus aquela situação, aquela mulher, e começa a dizer: olha, nós pegamos esta mulher em ato de adultério. E a lei de Moisés nos ensina, nos mostra que ela deve ser apedrejada. Na verdade, irmãos, eles estavam ali levando aquela mulher até Jesus, porque eles estavam buscando uma ocasião, buscando um meio, uma forma de envergonhar Jesus, de fazer com que Jesus entrasse em alguma situação aonde eles tivessem a oportunidade de pegar Jesus em alguma falha. Mas naquele momento, Jesus assentado como ele estava, Jesus permaneceu da mesma maneira. Eita glória! Irmãos, e antes de avançar aqui no texto, algo que me chama muita atenção aqui neste primeiro ponto desta palavra, é que o nosso Senhor, aleluia, ele está sempre conectado, atento a todas as situações. E muitas vezes, amados, quando nós estamos no meio dos nossos embates, no meio das nossas dificuldades, nós agimos como que se Jesus, ele estivesse totalmente alheio, distraído, ou estivesse totalmente longe das nossas aflições, das nossas orações. Jesus, ele estava ali do jeito que ele estava, ele permaneceu, ele estava atento ao ensinamento que ele estava trazendo à multidão. Ele foi interrompido naquele momento por aqueles religiosos, mas Jesus, ele estava no controle daquela situação. Aqueles homens estavam ali achando que
naquele momento, agora nós vamos pegar o Jesus. Agora nós vamos envergonhá-lo. Agora ele vai cair nesta armadilha. Ah, meus queridos, aleluia. O nosso Deus, ele está no controle, ele está em ação de todos os passos, os processos, aleluia, de cada um de nós. E eles vão ali insistindo, instigando Jesus para que ele trouxesse uma palavra. Eles insistem, mas e aí? A lei nos manda apedrejar esta mulher. E eles vão insistindo com aquela mesma palavra. E Jesus então agora se levanta, eita glória. E Jesus diz para eles: se alguém de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele voltou, assentou ali de novo e começou a escrever ali na areia. E meus amados, o texto continua dizendo que naquele momento, aqueles homens foram saindo um após outro. Cada um foi se retirando, do mais velho ao mais novo. Foi cada um tomando rumo para os seus caminhos. E agora, amados, Jesus vai ter agora com aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Onde eles estão? E aquela mulher responde: nenhum deles te condenou? E ela diz: não, Senhor, nenhum deles me condenou. E Jesus então diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Pois bem, meus amados, parafraseamos aqui o texto, mas vamos entender agora o que o Espírito de Deus, ele quer falar conosco nesta noite. A primeira coisa, meus amados, que eu quero trazer já lá de cima, do início deste texto. Jesus, ele estava ali ensinando para aquela multidão. Quando aqueles fariseus, aqueles religiosos vêm com aquela mulher em ato de adultério e lança aquela mulher no meio daquela multidão. Irmãos, essa é a postura do inimigo de nossas almas, querer sempre nos envergonhar. Aqueles homens, eles estavam tentando Jesus e ao mesmo tempo aquela mulher estava sendo envergonhada. Mesmo que ela estava no ato de adultério, mesmo que ela estava em ato de pecado, ela estava ali sendo também envergonhada diante daquela multidão. E meus amados, a Bíblia não descreve isso, mas nós estamos aqui conjecturando, embora nada justificasse, mas meus queridos, aquela mulher estava naquela condição de adultério, aquela mulher estava ali necessitada também da compaixão de Jesus, como toda aquela multidão e como todos nós. Mas aquele povo não estava preocupado com aquela mulher, eles estavam envergonhando e ao mesmo tempo também eles estavam querendo enlaçar Jesus em alguma situação. E outra coisa, amados, que me chama a atenção dentro deste texto. Jesus aqui, meus amados, nenhum momento ele estava aprovando o pecado daquela mulher. Note bem isso. Jesus não estava aqui, eu repito, aprovando a atitude de pecado daquela mulher. Fica bem atento a isso, meus amados. Aqui Jesus, ele vai manifestar lá atrás, lá na frente nós vamos ver, Jesus, ele agindo com graça, ele agindo com misericórdia pela vida daquela mulher, mas ele não estava aprovando a atitude de pecado. Meus amados, quando Jesus, ele lança aquela palavra para aqueles religiosos, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E eu quero aqui, dentro deste gancho, desta palavra de Jesus, trazer algo para você. Jesus, ele veio justamente, meus amados, para nos resgatar dos nossos pecados. Nós muitas vezes classificamos o pecado. Nós achamos que o pecado do adultério, o pecado do homicídio e esses pecados de alto escalão, estes pecados escabrosos, estes nós consideramos altíssimo, nós colocamos na balança como um grande peso. Mas Jesus, ele veio para libertar a humanidade de todo o seu pecado. A sua língua que não fica dentro da boca é um pecado que você está cometendo contra Deus. Quantas pessoas estão caídas por causa da sua maledicência? Quantas pessoas estão fora da presença do Senhor porque você foi instrumento de tropeço para aquela pessoa? É um pecado. Não existe para o Senhor, meus amados, classificação
de pecado. O mesmo que comete um adultério, o mesmo que comete uma morte, um homicídio, para Deus, também aqueles que mentem, aqueles que falam mal, aqueles que maldizem, também é pecado diante do Senhor. Então, meus amados, Jesus aqui, ele não estava aprovando o pecado daquela mulher, mas ele estava agindo de graça, ele estava agindo de misericórdia, aleluia, para com aquela mulher. Por isso, amados, ele fala para aqueles religiosos: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, assim como eu estou aqui, eu fui enviado de Deus, eu fui enviado do trono, eu anulei toda a minha glória, eu desci da minha glória para resgatar todos do pecado. Vocês também estão aqui nesta lista, todos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e esteja questionando: esta mensagem não é para mim? Esta é uma mensagem evangelística? Eu já sou salvo, eu já recebi Jesus como meu Senhor, os meus pecados já foram lavados, eu já confessei os meus pecados. Mas, meus amados, esta mensagem, ela é sim para aqueles que ainda não se submeteram ao sangue de Cristo Jesus, ainda não se submeteram ao sacrifício crucial de Cristo Jesus, mas ela também é para mim e para você, ela também é para a igreja de Cristo Jesus. E o grande ponto-chave desta mensagem, meus amados, onde Deus quer nos levar nesta noite, é na questão que muitas vezes nós nos acomodamos no nosso pecado, porque nós classificamos este pecado como um pecado insignificante diante de Deus. E pecado é pecado. E nós precisamos entender isso. Se você rouba uma bala que seja, você está pecando. E nós, eu volto a dizer, nós colocamos sempre como aqueles religiosos, nós também nos colocamos na mesma condição. Para aqueles homens, o pecado daquela mulher era um pecado escabroso, era um pecado terrível, era um pecado onde a lei assim ordenava que ela fosse apedrejada. Mas diante daquela mulher, diante daquele quadro, diante daquele embate, estava ali, amados, aquele que é maior do que a lei, que era Jesus de Nazaré, aquele que é maior do que a lei de Moisés, que veio para resgatar o homem dessa servidão, resgatar o homem deste cativeiro do pecado. E eu volto a dizer, meus amados, o que Deus quer entrar no profundo dos nossos corações nesta noite é justamente, meus amados, essa questão aonde nós nos acomodamos dentro do nosso pecado. Achamos que só o pecado do vizinho, só o pecado do irmão é que é levado em conta. Quanto que nós precisamos, meus amados, de sermos limpos dos nossos pecados. Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha como que nós muitas vezes nos colocamos como juízes, como que nós nos apresentamos como senhores da lei. Foi assim que aqueles homens se apresentaram ali naquele momento. Eles se colocaram como defensores da lei. E nós muitas vezes nos colocamos também neste lugar. Nos colocamos como defensores da lei. E esquecemos que nós precisamos também nos purificar dos nossos pecados. E essa questão, amados, de nos acomodar aos nossos pecados, é algo, meus amados, que virou tão corriqueiro nas nossas vidas, que nós muitas vezes, note bem isso, atenta ao que Deus está falando conosco nesta noite, porque nós nos acostumamos tanto, meus amados, dentro dessa vida de religiosidade, dentro desta vida levada tão no automático espiritualmente falando, que nós muitas vezes nos apresentamos até o Senhor, levando as nossas queixas, apresentando a Ele as nossas dificuldades, mas nós nunca nos lembramos de pedir a Ele que venha perdoar os nossos pecados. Certa vez, os discípulos de Jesus disseram para ele: mestre, nos ensina a orar, como os discípulos de João nos ensina a orar.
E dentro da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, Jesus ali começa a dizer: Pai, perdoa os nossos pecados. Será que você tem orado, tem pedido ao Senhor perdão pelo seu pecado? Ou será que você também se acomodou? Ou será que você só se coloca como defensor de uma lei para julgar os demais que estão em condição de pecado, mas não olha para a sua condição? Quando Jesus certa vez também disse isso para aqueles que estavam ali, os seus ouvintes ali no Sermão do Monte: tire a trave que está nos teus olhos. Antes de você querer tirar, tire esta trava, essa madeira que está nos teus olhos, antes de você querer tirar um cisco que está nos olhos do seu irmão. E amados, voltando aqui ao ponto que nós iniciamos. Essa questão, meus amados, do pecado, ela é tão séria nas nossas vidas, tão séria, que o inimigo das almas, ele quer, meus amados, nos colocar nesse lugar de acomodação, de olhar para essa condição e classificar este nosso pecado como algo corriqueiro, como uma mentira. Quantas vezes, amados, nós mentimos? E a Bíblia diz: não minta uns para os outros. Quantas vezes a sua campainha toca e você manda o recado: fala que eu não estou. São coisas tão pequenininhas aos nossos olhos, mas que é pecado diante do Senhor. E, meus amados, Jesus, ele veio para libertar-nos de todo o nosso pecado. Pastora, mas é tão difícil. Sim, é difícil. Mas quando nós, meus amados, nos colocarmos diante do Senhor e começarmos a pedir: Senhor, ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza, ajuda-me, Senhor, no meu pecado, me perdoa. Nós não podemos, amados, olhar para essa situação que já nos acomodou, já nos acomodamos a esses pequenos pecados, entre aspas. Nós não podemos nos acomodar nesse lugar. Nós precisamos entender, meus amados, e precisamos ser purificados de todo o nosso pecado. A mentira, a maledicência, as palavras torpes que saem da nossa boca. Quantas coisas, se nós formos aqui classificar, meus irmãos, cada situação que desde que levantamos pela manhã até deitarmos novamente no nosso leito, quantas coisas nós vamos vivendo, nós vamos agindo no percurso do nosso dia a dia, e nós não nos atentamos que estamos entristecendo o coração de Deus com nossos pecados. Não, isso não é pecado. Pecado é o que está acontecendo na humanidade. Pecado é a guerra que está acontecendo lá naquele país de horror. Pecado é o que fizeram agora recentemente com aquela moça. Pecado é isso, e nós vamos classificando e nós vamos nos colocando como defensores da lei, como juízes, e vamos ali batendo a nossa sentença. Aqueles religiosos, eles chegaram ali defendendo a lei e já sentenciando aquela mulher. Irmãos, fique atento a isso. Eles não só vieram com 3 propósitos ali, irmãos. Eles estavam ali para envergonhar Jesus, para pegar Jesus em alguma falha, e vieram também, meus amados, ali para defender a lei e sentenciar aquela mulher. Quantas vezes nós sentenciamos as pessoas pelos seus maus hábitos, pelas suas práticas, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. É muito mais fácil eu olhar para o cisco que está no olho do meu irmão do que olhar para aquela imensa tora de madeira que está nos meus olhos. Porque tirar isso aqui, para mim, é muito difícil. Mas o meu irmão que está ali com aquele cisco, lutando para sair daquela condição, e eu estou aqui, me colocando no lugar de defensor da lei e já sentenciando aqueles que estão
diante de mim. Irmãos, quando o Espírito de Deus me trouxe esta palavra, eu me derramei diante do Senhor, porque quando Ele fala com você, quando Ele fala com os ouvintes, Ele já falou antes com o pregador. E eu me derramei diante do Senhor, porque esta é a realidade que nós vivemos, eu, você e todos nós, porque o pecado faz parte da nossa natureza. O pecado, meus amados, ele habita no meio de nós. O pecado está constantemente diante de nós. Lembramos que quando, lá no início da Bíblia, lá no início, no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, antes de Caim cometer aquele pecado, antes daquele momento, amados, o pecado já estava ali tomando forma. E naquele momento, quando acontece o primeiro homicídio, quando Caim mata o seu irmão, meus amados, ele fica diante de Deus, reivindicando de Deus, porque que Deus rejeitou a sua oferta, porque que Deus estava cobrando sangue do seu irmão. Irmãos, e naquele momento, Deus deixa bem claro para ele, o pecado estava diante de você, que você o evitasse. Amados, todos os dias, o pecado está diante de nós. Todos os dias, porque nós estamos inseridos dentro deste mundo de pecado. Mas nós não somos mais escravos deste pecado, porque Jesus nos resgatou, Jesus nos lavou, Ele nos chamou para uma vida pura, uma vida santa. E nós precisamos, irmãos, entender, aleluias, o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Ele morreu por homicida, Ele morreu pelo ladrão, Ele morreu por mim que falo mentira, por você que mente, por você que é apontador de dedo, por você que tem a língua que é como uma cobra venenosa, que fere, que mata. Por todos nós, não há classificação de pecado. Naquela cruz do Calvário, meus queridos, Jesus, Ele não classificou ali para qual classe de pecado Ele iria derramar o seu sangue. Para todos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Um justo sequer. E a Bíblia continua dizendo que nós somos como trapos de imundícias. Todos nós necessitamos dessa graça do Senhor, de sermos lavados e redimidos. Recebemos Cristo como nosso Senhor, aleluias. Temos a certeza da nossa vida eterna com Cristo. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o nosso pecado. Aquele que crê no Filho de Deus já tem a salvação, recebemos, somos salvos em Cristo Jesus. Mas todos os dias nós temos uma luta travada. Todos os dias, meus amados, nós temos uma guerra travada, e essa guerra se chama pecado. Esse vírus que foi injetado, esse vírus que ainda existe em nós. Por isso que nós não podemos nos acomodar nos pecados, seja eles pequenos ou grandes, que nós classificamos. Nós não podemos estarmos, amados, satisfeitos com a nossa condição. Quando nós nos acomodamos, meus amados, note bem isso. É com muito temor e tremor na minha alma que eu falo isso para você, porque para mim Jesus já falou. Irmãos, quando nós nos acomodamos nesses pequeninos pecados, entre aspas, achando que eles não têm importância, isso aqui é irrelevante para Deus. Amados, quando nós nos acomodamos nessa questão, nós estamos rejeitando, ignorando, desfazendo do sacrifício de Cristo por nós. Porque é o sangue dele que nos purifica.
nós não conseguiremos jamais nos limpar de nós mesmos. Nós jamais conseguiremos dominar a nossa língua. Nós jamais conseguiremos dominar a nossa mente maliciosa. Nós jamais conseguiremos dominar a nossa natureza de pecado. Nós jamais conseguiremos dominar aquilo que é pecado e nós achamos que é normal. Nós não conseguiremos dominar isso na nossa força, mas nós dominamos isso, é no sangue de Cristo, é todos os dias, pedindo ao Senhor que nos limpa, que nos renove, nos transforma, que nos leve para a cruz, para matarmos todos os dias esse velho homem, essa velha natureza, este pecado que todos os dias nos consome e nos quer nos afastar do Senhor. Como nós precisamos, irmãos, entender isso. Quando Deus me revelou esta palavra, eu pensei como você, uma palavra evangelística, oh, que glória! Mas quando o Espírito de Deus foi discorrendo a mensagem, eu fui entendendo, e eu fui me colocando diante do Senhor, e clamando pela sua misericórdia. Que você agora neste momento também clame pela misericórdia do Senhor. Não se acomode a este lugar de pecado que você tem olhado como natural e normal. Não fique satisfeito ou fica inerte, indiferente quando você comete esses delitos que talvez você ache tão pequeno, irrelevante. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha te incomodar, que venha tocar a campainha dentro de você, cada vez que você falar uma mentira, cada vez que você usar a sua língua para maldizer, para fazer tropeçar uma pessoa, para ferir como a serpente venenosa, cada vez que você tiver um pensamento de pecado, clame a Jesus, toque em mim, Espírito Santo. Porque quando você começar a clamar ao Senhor, o Espírito de Deus, ele vai te fazer, você pecou aqui, você errou aqui, e naquele momento você vai se derramar diante dele. Irmãos, eu tenho vivido essa experiência com Deus, e como tem sido glorioso isso na minha vida, porque como você, eu também, todos nós, irmãos, nenhum de nós estamos livres. E eu volto a bater na mesma tecla, a questão está, irmãos, é que nós nos acomodamos, achamos natural apontar o dedo, falar mal, mentir e por aí afora vai, na lista. Pegar aquilo ali, o que tem, está sobrando lá, não vai fazer falta, mas não é seu, é do seu patrão. Irmãos, são tantas coisas corriqueiras, que nós achamos que não tem importância. Mas Deus está vendo. E o coração de Deus está chorando, está gemendo. E lamentavelmente nós não estamos sentindo este quebrantamento dentro de nós. E eu volto a dizer para você nesta noite, meus queridos, a partir de hoje, eu te dou este conselho da parte do Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me convença, cada dia, cada momento, que eu vacilar, seja no que for, me convença, toca a campainha dentro de mim, toca a campainha, Espírito Santo, para que eu possa ir até o Senhor, me confessar e me suplicar diante do Senhor, para que o Senhor venha me limpar e me perdoar. Aquela mulher, meus queridos, já estou encerrando, estava tudo acontecendo ali, todo o cenário acontecendo. A multidão ali, aqueles acusadores, aqueles apontadores, defensores da lei, já estava ali com o veredito para aquela mulher, a sentença já estava na mão deles, mas Jesus agora, assim como eles quiseram envergonhar Jesus e aquela mulher, agora eles são envergonhados. Aleluias! E aqueles homens vão saindo. E olha que coisa mais tremenda, meus irmãos. Quando todos se retiram, a Bíblia diz que agora ficou só Jesus, a mulher e a multidão que estava ali no início.
Aquela multidão que veio para receber a mensagem do Senhor. Aquela multidão que estava ali, assentada aos pés de Jesus, porque elas queriam receber a graça que Jesus estava ministrando naquele momento através das suas mensagens, através do seu discurso. Aquela multidão estava ali e foram interrompidos com aqueles homens religiosos, sentenciadores. E Jesus agora envergonha cada um deles, e eles saem. Vamos embora. E agora volta novamente a cena. A multidão em volta e a mulher de frente com Jesus. E olha que coisa mais linda, irmãos. Aquela mulher estava no meio da multidão no início da história, sendo envergonhada. Eita glória, aleluia. E agora olha o que Jesus fez aqui, irmãos. No mesmo cenário onde aquela mulher foi envergonhada, Jesus agora põe aquela mulher de pé e limpa aquela mulher. Diante daquela multidão, Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te acusou, nenhum deles te condenou? Não, mestre, nenhum deles. E Jesus então diz para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meus queridos, aquela mulher saiu dali exaltada. Aqueles homens estavam diante, ela estava ali aprisionada, eles trouxeram aquela mulher amarrada, presa neles, sentenciada, mas Jesus absolveu aquela mulher. Aleluia. Não importa, irmãos, qual seja o seu pecado, o meu, não importa. Jesus veio para nos absolver do nosso pecado. Por isso não tenha vergonha de chegar diante dele e confessar o seu pecado. Deus, hoje eu falei isso e isso, eu não deveria ter falado isso. Deus, a minha língua hoje não foi canal de bênção. Deus, a minha língua hoje foi como uma peçonha mortal. Me perdoa, Senhor. E o Senhor vai te absolver naquele momento que você de fato confessar. E Ele vai te colocar de pé. E você vai seguir o seu caminho. Cada dia. Buscando não pecar contra Deus. Aleluias. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como que você tem levado a sua vida. Talvez você nem parou para observar tudo isso que eu estou descrevendo dentro deste texto. Mas o Senhor nos traz, meus amados, esta palavra de advertência para entendermos o quanto nós precisamos de sermos absolvidos todos os dias, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Deus quer nos purificar de todo pecado, aleluia. Jesus veio para fazer isso nas nossas vidas. Ele é o presente que nos foi enviado, aleluia. Eita glória de lavar subir a terra. Talvez você não consiga controlar o seu impulso, a sua língua, a mentira e tantas outras coisas que você bem sabe aonde Deus está falando com você. Mas eu volto a dizer, não é na sua força. Peça a Jesus e Ele te dará o controle. Ele vai mudar. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer, meus amados, nos lavar. E esse sangue, irmãos, eu vou encerrar aqui, deixando isso aqui para você nessa parte final. O sangue de Jesus foi derramado, mas não cessou. O sangue dele continua derramando, aleluias. Você sabia disso, irmãos? Oh, mistério! Irmão, se o sangue dele tivesse cessado, o que seríamos de nós? Com os nossos pecados todos os dias, porque todos os dias nós precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Ele não está mais naquela cruz, ele ressuscitou, aleluia! Mas o sangue dele continua gotejando para nos limpar, para nos lavar. E esse sangue só vai parar de gotejar para nos limpar quando nós todos, Igreja de Cristo Jesus, formos junto
quando a noiva encontrar com o noivo, quando nós receberemos um corpo transformado, aí o sangue dele, aleluia, vai cessar, não precisará mais, porque fomos lavados, fomos redimidos, o nosso corpo de pecado foi transformado. Portanto, meus queridos, Jesus ressuscitou, o sangue dele continua gotejando, dia após dia, porque sem esse sangue, nós não conseguiremos sermos limpos do nosso pecado, dia a dia, até a volta de Cristo Jesus. Nós precisamos nos lavar todos os dias neste sangue do Cordeiro. Se lave, meus queridos, não se acomode, porque um dia você levantou a sua mão, se rendeu a Cristo Jesus como Senhor da sua vida e achou que ali pronto, acabou meu pecado. Não, 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 não. A guerra continua. E a maior guerra que temos travado, amados, é a nossa guerra íntima, pessoal. É a nossa vida com Deus. Lave-se deste sangue hoje. Deixe esse sangue te purificar deste pecado que você acha que não tem nada a ver. E seja limpo, seja transformado. Hoje Ele vai te limpar. Hoje Ele vai te absolver. E se amanhã você se sujar novamente, o sangue continua sendo derramado. Mas não faça disso uma rotina na sua vida. Não sinta prazer. Eu pequei e Ele vai me lavar. Não, irmãos. Irmãos, eu quero encerrar, mas Deus não me deixa. Tem mistério ainda para discorrer. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós entramos debaixo deste sangue para nos lavarmos, e nós vamos recebendo do trono de Deus mudanças, transformação. E amanhã, quando nós caímos, irmãos, em algo tão profundo, a nossa alma, ela é tão tomada naquele momento, quando nós ferimos o coração de Deus. E tudo que nós queremos é nos rasgar diante do Senhor. Meus queridos, deixe esse sangue de Cristo te limpar nesta noite, meu irmão. Minha irmã, permita este sangue lavar a sua alma, mudar essa sua natureza. O sangue ainda continua gotejando. Entra, venha, mergulhe. E Ele vai te transformar. E você vai começar a viver uma vida de policiamento. O Espírito de Deus vai estar te direcionando e você vai estar se policiando. Eu já me lavei ontem, eu não quero me sujar. E você vai levantar pela manhã e a sua primeira oração vai ser: Deus, o Senhor me lavou ontem daquele pecado que eu cometi ontem, mas Senhor, o dia já raiou. Senhor, eu não quero pecar novamente, eu não quero. Jesus, por favor, me ajude, me controla aqui. Você sabe aonde você é vulnerável, você sabe aonde é a sua fraqueza, então apresenta ela para o Senhor. Senhor, a minha fraqueza está aqui, Jesus, por favor, me ajude. E durante todo o dia, você vai se policiando com o auxílio do Espírito Santo. Não de você, nem de mim. Nós não conseguimos isto. Vai se policiando. Vai. E você vai. Quando vencer o dia, você volta. Jesus, obrigada porque o Senhor me deu força. Obrigada, Jesus. E cada vez mais você vai querer ser cada vez mais limpo e transformado pelo poder de Cristo Jesus. E Jesus venha completar esta palavra no seu coração. E como Jesus disse àquela mulher, ali no finalzinho Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Coloca diante de Deus, apresenta diante do Senhor essa sua fraqueza de pecado. E o Senhor vai te purificar com o sangue dele, amém? Que Deus nos abençoe na sua palavra e que Deus venha completá-la ao nosso coração. Senhor, obrigada, Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Senhor, e te pedimos, ó Deus, a tua graça bendita, Pai, sobre as nossas vidas, a tua misericórdia, a tua compaixão.
Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, por misericórdia. Nos limpa, Senhor, nos transforma. Não nos deixa, Senhor, nos acomodarmos a essas práticas, Senhor. Não nos deixa acharmos que isso é normal. Senhor, não pode, não é normal. Senhor, tem de misericórdia. Não nos deixa, Senhor, dormirmos dia após dia com este pecado, Senhor. Quantos são aqueles que dormem e acordam com a mesma prática e não são convencidos, não porque o teu espírito não convence, mas porque já cauterizou a mente, o entendimento e o coração. Senhor, quebra, Senhor, os corações nesta noite e completa, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.